Pai do Senhor, meus queridos irmãos, estamos aqui para estar deixando mais uma palavra que eu creio que vem do coração de Deus e se encontra aqui no livro de Atos, capítulo 9, que diz sobre a conversão de Saulo, quando ele se converteu de coração e espírito à obra do Senhor Jesus e sendo mais um discípulo a fazer a obra do Senhor Jesus. Diz assim no capítulo 9 de Atos, e versículo 1: Saulo, respirando ainda ameaça e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se a um sumo sacerdote e pediu-lhe cartas para a sinagoga de Damasco, a fim de que, se encontrasse alguma daquela seita, quer homem, quer mulheres, ou conduzisse preso a Jerusalém. Aproximando-se ele de Damasco, na sua viagem, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu, e caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele disse: Quem és, Senhor? Respondeu o Senhor: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Agora levanta-te e entra na cidade, lá te será dito o que te convém fazer. Os homens que iam com ele pararam espantados, ouvindo a voz, mas não vendo ninguém. Saulo levantou-se da terra e abriu os olhos, não via coisa alguma. Guiando-o pela mão, conduziram-no para Damasco. Esteve 3 dias sem ver e não comeu nem bebeu. Havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. Disse-lhe o Senhor em uma visão: Ananias. Ele respondeu: Eis-me aqui, Senhor. Disse-lhe o Senhor: Levanta-te e vai à rua chamada à direita e pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo, pois ele está orando. Numa visão ele viu que estava um homem chamado Ananias e punha sobre ele a mão para que o tornasse a ver. Respondendo Ananias: Senhor, há muitos ouvi acerca deste homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém. E aqui tem poder dos principais sacerdotes para prender a todos os que invocam teu nome. Disse-lhe, porém, o Senhor: Vai, este para mim é um vaso escolhido, para levar o meu nome perante os gentios, os reis e os filhos de Israel, e eu lhe mostrarei o quanto deve padecer pelo meu nome. Então Ananias entrou na casa, impondo-lhe as mãos, disse: Irmão Saulo, o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou para que tornes a ver e seja cheio do Espírito Santo. Imediatamente lhe caíram dos olhos como que uma escama e recuperou a vista. Levantando-se, foi batizado. Depois de ter comido, sentiu-se fortalecido. Esteve Saulo alguns dias com os discípulos em Damasco, e logo nas sinagogas pregava que Jesus era o Filho de Deus, e todos os que ouviam estavam espantados e diziam: Não é este o que em Jerusalém perseguia os que invocavam este nome? E para isto veio aqui, com o fim de os levar preso aos principais sacerdotes? Saulo, porém, se esforçava muito mais e confundia os judeus que habitavam em Damasco, provando que Jesus era o Cristo. Aqui a palavra do Senhor diz sobre a conversão de Saulo, quando Saulo pediu aos principais sacerdotes cartas para ir a Damasco, e quer seja homem ou quer seja mulher, ele o prendesse. E Saulo era um homem que maltratavam os discípulos,
os servos do Senhor, todo aquele que invocava o nome, todo aquele que oravam, engrandecia o nome do Senhor. Saulo era um homem perseguidor. E de um homem perseguidor, ele passou a ser um homem perseguido. Aqui a palavra do Senhor vai nos relatar que Saulo, indo a caminho de Damasco, Saulo viu uma luz, um resplendor de luz que vinha do céu e caiu com o rosto no chão, com o rosto em terra. E aqui Saulo viu que tinha um Senhor de frente dele. E Saulo perguntou: quem és, Senhor? Ele falou: sou Jesus, a quem tu persegue. Ele falou: Saulo, Saulo. Ele falou: quem és, Senhor? Sou Jesus, a quem tu persegue, porque tu persegue. E Saulo ficou cego 3 dias. E a palavra do Senhor na frente vai nos relatar que o Senhor chamou em visão Ananias. E Ananias, o profeta, ouvindo a voz do Senhor, foi até a rua chamada direita, onde havia um homem orando, que era Saulo. E ele, impondo as mãos, Saulo voltou a enxergar. A palavra do Senhor também vai nos relatar que caiu dos olhos do Senhor como fosse uma escama. Caiu dos olhos de Saulo como se fosse uma escama. E voltou a enxergar. E logo comeu e bebeu e ficou fortalecido. E em Damasco ele começou a se envolver, começou a se andar com os judeus, com os cristãos que pregavam a palavra do Senhor. E logo ele começou a falar que Jesus era o Filho de Deus. E nós vemos a mudança, que Saulo era um homem que perseguia, que maltratava. E logo, quando virou Paulo, ele foi perseguido, foi maltratado. E o Senhor falou para o profeta Ananias, quando o profeta Ananias tentou contestar eu tenho ouvido rumores dele, que ele maltrata o teu povo, maltrata os teus discípulos. E o Senhor falou: vai, que ele é um vaso escolhido para mim, e eu vou mostrar como ele deve padecer pela minha obra, ele deve padecer pelo meu nome. E o Senhor tem um chamado para levar a palavra do Senhor aos gentios, aos reis da terra, aos confins da terra. E Paulo foi chamado para isso. Paulo teve um chamado para pregar o evangelho de Cristo, para pregar o evangelho de Jesus, aquele que passou na terra, aquele que pisou aqui onde pisa eu e você. E quando Jesus foi crucificado, ele morreu, mas ao 3º dia ele ressuscitou. E nós podemos ver que o Senhor fala para o profeta Ananias: vai, este para mim é um vaso escolhido, para levar o meu nome perante os gentios, os reis e os filhos de Israel, e eu lhe mostrarei o quanto deve padecer pelo meu nome. O Senhor o chamou, o Senhor vai capacitar. Se o Senhor tem te chamado, meu irmão, o Senhor vai te capacitar. E a palavra do Senhor que diz que ele é um vaso escolhido, ele é um vaso amado, mas deve padecer pelo nome do Senhor. Se Paulo pôde sofrer pela obra, se Paulo pôde sofrer pelo nome de Jesus, então por que você está murmurando? Por que você está sofrendo? Então por que você está murmurando? Porque você está passando no deserto, está passando na ventania, está passando na tempestade. Hoje eu te falo que o deserto não é lugar de morrer. O deserto é uma escola, é um aprendizado, é uma academia que tu se fortalece a cada dia, para quando tu sair desse deserto, você fazer a vontade do Senhor, que é boa, perfeita e agradável. Fica com essa passagem, com essa palavra, memorize e adquira algo que você acha que é positivo para a tua vida, para a obra do Senhor, para o teu crescimento espiritual. E hoje eu estou aqui falando que tem que haver mudança. Assim como houve mudança na vida de Saulo para de Paulo. Esse homem foi um homem que levou a palavra do Senhor aos gentios, o nome do Senhor adiante, e devemos fazer isso, pregar o evangelho a toda criatura. A palavra do Senhor diz: ide fazer discípulos, ide pregar o evangelho, não é ide assistir televisão. A palavra do Senhor não é fala, ide dormir até
até meio-dia, a palavra do Senhor diz que ide pregar o evangelho a toda criatura. Aquele que crê será salvo, aquele que não crê já está condenado. Aquele que crê e for batizado será salvo tu e tua casa. A palavra do Senhor diz muita coisa. Então quem sou eu para falar ao contrário? Então eu fico com a palavra. Não vem aqui pregar chave de carro, não venho aqui pregar chave de moto, chave de casa. Não venho aqui nesta tarde pregar uma casa bonita na sua vida, portas abertas, um carro do ano, uma moto zero. Não venho aqui pregar que você vai ser curado, mas venho aqui pregar que você tem que fazer o que é chamado. Se o Senhor te chamou, Ele vai te capacitar. Então fica com essa palavra. Aqui mais uma palavra, né, de Deus que me inspirou para nessa tarde, né? Está deixando para vocês uma palavra que vem sobre a boca do presbítero Marcelo. E eu venho do Rio de Janeiro, hoje estou aqui no Paraná, mas eu vim aqui para estar somando com este povo, que é fazer o ID e pregar o evangelho a toda criatura. E eu peço aos amados irmãos que orem por mim, assim como eu oro por vocês. Amém? Fica com essa palavra.